E se a história mais famosa sobre a arrogância humana não fosse sobre arrogância, mas sobre um poder que quase nos tornou deuses? A narrativa que todos conhecemos é simples. A humanidade, unida por uma única língua, tentou construir uma torre para alcançar os céus e foi punida por sua soberba. Mas os detalhes escondidos no texto original contam uma história muito mais estranha e tecnologicamente inquietante. Se você busca respostas que desafiam a história como a conhecemos, inscreva-se agora, porque estamos prestes a decodificar o impossível. A história se passa na planície de Sinar, onde os descendentes de Noé decidiram construir não apenas uma torre, mas uma cidade, usando tijolos queimados e betume como argamassa. O objetivo declarado era fazer um nome para si mesmos, para que não fossem espalhados pela face da terra. À primeira vista, parece um simples projeto de engenharia civil, um monumento ao orgulho. Mas por que essa construção provocaria uma intervenção divina tão drástica e definitiva? A resposta pode estar naquilo que o texto não diz explicitamente, mas que está implícito em cada palavra. O primeiro sinal de que algo está errado com a interpretação tradicional surge no versículo 5 de Gênesis, capítulo 11. Ele diz: "Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam." Esta frase é crucial. Uma entidade onisciente e onipresente não precisaria descer para ver. Este ato sugere uma inspeção, uma análise de perto, como se a verdadeira natureza da construção não fosse aparente à distância. Não era a altura da torre que preocupava a divindade, mas sim a sua função. O que estava acontecendo naquela planície que exigia uma investigação local? O que os construtores estavam realmente montando com seus tijolos e betume, que não podia ser compreendido de uma perspectiva cósmica? Era como se um cientista se aproximasse de uma placa de Petri para observar uma colônia de bactérias que começou a se comportar de uma maneira inesperada e potencialmente perigosa. A verdadeira anomalia, o código que quebra toda a narrativa, está na reação divina. Após a inspeção, a conclusão não é sobre orgulho ou blasfêmia. A conclusão é sobre capacidade. O texto diz: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua." E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Pense no peso dessa declaração. Não haverá restrição para tudo. Isso transforma a história de uma lição de moral em um relatório de contenção de ameaças. A humanidade unificada não estava apenas construindo um arranha-céu primitivo. Eles estavam no limiar de uma singularidade tecnológica, um ponto em que seu potencial se tornaria ilimitado. A torre não era o fim, era o começo. Era a primeira criação de uma civilização que, se não fosse interrompida, poderia manipular a realidade da mesma forma que seus criadores. A ameaça, portanto, não era a estrutura física. Uma torre, não importa quão alta, feita de tijolos de barro, jamais poderia incomodar uma entidade cósmica. A ameaça era o que a torre representava e o que ela podia fazer. A língua única talvez não fosse apenas um idioma, como o hebraico ou o sumério. Poderia ser uma forma de comunicação muito mais avançada. Uma linguagem matemática, uma frequência ressonante ou até mesmo uma consciência telepática compartilhada que permitia uma colaboração e inovação em velocidade exponencial. A torre, cujo cume toque os céus, poderia ser uma metáfora para um dispositivo projetado para interagir com dimensões superiores, para acessar informações ou energias que não pertenciam ao nosso plano físico.
Eles não estavam construindo para cima, estavam construindo para fora. É aqui que a nossa investigação começa. A história de Babel não é sobre um castigo, mas sobre uma quarentena. A confusão das línguas não foi uma punição para o orgulho, foi uma contramedida de emergência. Um firewall desesperado, instalado para fragmentar nossa rede de conhecimento e nos impedir de executar um programa que não entendíamos completamente. A torre não era uma escada para o céu, era uma chave, um aparelho, um portal. A pergunta que vai guiar nossa jornada não é por que a humanidade foi punida, mas sim o que eles estavam prestes a ativar. Que conhecimento eles descobriram na planície de Sinar? E o que, ou quem, estava do outro lado do portão que eles quase conseguiram abrir? Para encontrar respostas, a ciência nos leva das páginas de um texto antigo para as areias do Iraque. Ali, entre as ruínas da Babilônia, a cidade mais grandiosa do mundo antigo, arqueólogos desenterraram as fundações de uma estrutura colossal. Seu nome em sumério era Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra. Para a esmagadora maioria dos historiadores, não há dúvida. Este é o projeto terrestre que inspirou a lenda da Torre de Babel. Um zigurate monumental, não construído para desafiar os céus, mas para servir como um eixo cósmico, um ponto de conexão entre os mundos. A escala do projeto era inimaginável, com base em tábuas cuneiformes como a Tábua de Esagila e nas escavações de Robert Coldewey. Podemos reconstruir sua imagem. Uma base quadrada perfeita, com 91 metros de lado, subindo em 7 terraços escalonados até uma altura similar. No topo, não um observatório para a humanidade, mas um templo resplandecente, revestido de tijolos esmaltados em azul, dedicado a Marduk, o deus patrono da Babilônia. Cada nível era uma representação do cosmo, uma montanha artificial meticulosamente projetada, um portal simbólico para convidar o divino a habitar entre os mortais. E aqui, a narrativa convencional se afasta drasticamente do conto bíblico. O propósito de Etemenanque não era a ascensão humana, mas a descida divina. Não se tratava de homens invadindo o céu, mas de criar um lar na terra para que seu deus, Marduk, pudesse descer e se comunicar com seus sacerdotes. Era um ato de devoção, não de soberba. O templo no cume era o quarto de espera celestial, e a estrutura inteira funcionava como uma escada cerimonial para a divindade, não para o homem. A torre era um convite, um farol para guiar o poder cósmico ao centro do império. Este projeto não foi obra de uma única geração. Suas fundações remontam a milênios, mas foi sob o reinado de Nabucodonosor II, no século VI a.C., que Etemenanque atingiu seu esplendor. Ele se gabava em inscrições de ter reconstruído a torre com betume e tijolos cozidos, elevando seu topo para rivalizar com os céus. Uma hipérbole comum para os reis da época. A torre era o centro nevrálgico de um complexo religioso e científico, onde astrônomos mapeavam as estrelas e sacerdotes realizavam rituais que mantinham a ordem do universo. Era um símbolo de poder, conhecimento e ordem imperial. Esta é a explicação racional, a versão da história cimentada pela arqueologia. Uma estrutura impressionante, com um propósito religioso claro e um contexto histórico documentado. E, no entanto, essa explicação deixa uma lacuna desconcertante. Se Etemenanque era apenas um templo glorificado, um convite para um Deus descer, por que a narrativa de Gênesis descreve um projeto que causou pânico no céu? Por que a reação divina foi tão extrema, a ponto de fragmentar a linguagem humana para impedir seu progresso? A visão acadêmica, por mais sólida que seja,
não consegue explicar a ameaça existencial implícita no texto. A história de Etemenanque explica a torre, mas não explica o medo. E é nesse abismo entre a história e o mito que a verdadeira natureza do projeto Babel permanece oculta. Com a base arqueológica de Etemenanque estabelecida, a narrativa oficial parece completa. Mas é aqui que a história se quebra. A interpretação literal simplesmente não explica a reação desproporcional descrita em Gênesis. Se a torre era apenas um templo de tijolos, por que uma entidade onipotente veria nela uma ameaça existencial? A resposta pode estar escondida em uma única frase, uma declaração de propósito que tem sido mal interpretada por milênios. Façamo-nos um nome. Para a mente moderna, isso soa como um desejo por fama e legado. Mas no hebraico antigo, a palavra usada para nome é Shem. E Shem pode significar algo muito, muito mais concreto. A palavra Shem é um dos termos mais enigmáticos da antiguidade. Enquanto sua tradução primária é nome ou renome, estudiosos de textos antigos apontam para um significado secundário, mais tecnológico. Em certos contextos, Shem pode se referir a um objeto que sobe aos céus, uma máquina voadora. A própria palavra hebraica para céu, shamayim, é uma junção de fogo e água, sugerindo um local de propulsão e fumaça. E se o objetivo em Babel não fosse criar um legado, mas sim construir um Shem, um artefato, uma máquina, um veículo, a frase, para que não sejamos espalhados por toda a terra, ganha um novo sentido. Não era sobre manter a cultura unida, mas sobre ter um meio de transporte, um portal, que lhes daria acesso a outros lugares, talvez não na Terra. Essa releitura transforma completamente nossa visão sobre os materiais de construção. O texto bíblico faz questão de especificar tijolos bem cozidos, em vez de pedra, e betume, como argamassa. Em uma construção comum, isso seria uma escolha lógica baseada nos recursos locais. Mas em uma máquina, cada componente tem uma função precisa. Tijolos de argila, quando cozidos a altas temperaturas, se tornam cerâmicas com incríveis propriedades de isolamento térmico e elétrico. E o betume, um selante impermeável e flexível, seria perfeito para isolar circuitos complexos ou conter energias desconhecidas. Eles não estavam construindo um templo. Estavam montando um dispositivo, onde cada peça era escolhida por suas propriedades físicas, não por sua estética. Se essa linha de pensamento te intriga, deixe um like para nos ajudar a desvendar mais mistérios como este. E comente qual tecnologia antiga mais te fascina. A própria arquitetura do zigurate, com seus 7 níveis ascendentes, pode ser vista sob essa nova ótica. Não eram apenas plataformas para rituais, mas talvez estágios de um acelerador de partículas ou condensadores de energia em escala massiva. Cada nível poderia ser projetado para sintonizar uma frequência específica, alinhando-se com corpos celestes ou campos de energia da Terra, acumulando e focando um poder inimaginável em seu ápice. A torre não era para alcançar os céus com sua altura, mas para abrir os céus com sua função. Era uma antena colossal, um canhão de energia, ou mais assustador ainda, um estabilizador de túnel de minhoca, um portal dimensional construído com a engenharia mais avançada da civilização antediluviana. Sob esta luz, a intervenção divina deixa de ser um ato de ciúmes e se torna uma medida de contenção. A confusão das línguas não foi uma punição mágica e aleatória. Foi um ataque cirúrgico e preciso ao sistema operacional do projeto.
Ao quebrar a comunicação, a cooperação técnica e científica necessária para operar uma máquina tão complexa foi instantaneamente destruída. O conhecimento foi fragmentado. Os manuais de operação se tornaram indecifráveis. A ameaça não era a união da humanidade, mas sim o que essa união estava prestes a ativar. Eles não estavam construindo um monumento à sua própria glória. Eles estavam ligando uma máquina que poderia rasgar o véu entre os mundos, um verdadeiro portal estelar. Chegamos então a uma encruzilhada. De um lado, temos a teoria de um portal estelar, uma máquina capaz de rasgar o tecido do espaço-tempo. É uma ideia que, por mais fantástica que pareça, resolve de forma assustadoramente elegante as anomalias do texto bíblico. A reação divina desproporcional, o medo de que nada lhe será impossível, a necessidade de descer para ver a obra, tudo isso deixa de ser a ira de um Deus ciumento e se torna uma intervenção estratégica, quase cirúrgica. A Torre de Babel, sob essa ótica, não era um ato de orgulho, mas o ápice da engenharia humana, um projeto tão avançado que ameaçava perturbar um equilíbrio cósmico que mal compreendemos. A teoria preenche as lacunas da narrativa com uma lógica fria e tecnológica, transformando um conto moral em um relatório de incidente de ficção científica. Contudo, a honestidade intelectual nos obriga a pisar no freio. Onde estão as provas? O maior argumento contra a teoria do Stargate é o silêncio ensurdecedor da Terra. Arqueólogos escavaram as fundações de Etemenanque. Eles encontraram tijolos de barro, betume e inscrições cuneiformes que falam de reis e deuses, de rituais e da glória da Babilônia. Não encontraram ligas metálicas desconhecidas, fontes de energia exóticas ou qualquer vestígio de tecnologia que sequer se aproxime do necessário para manipular dimensões. A ausência de evidência física é um obstáculo intransponível para a ciência. Sem um artefato, um resíduo energético, um corpo do delito, a máquina dos deuses permanece exatamente onde a encontramos, nas páginas de um texto antigo e no fértil campo da especulação. A realidade no solo é feita de argila, não de circuitos. Mas é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais, no evento que dá nome à lenda, a confusão das línguas. E se não estivermos falando de idiomas como português ou acadiano? E se a língua única da humanidade fosse algo mais fundamental? No contexto de uma tecnologia avançada, a confusão das línguas poderia ser interpretada como um tipo de reset neurológico ou tecnológico. Imagine uma intervenção divina não como uma aula de linguística forçada, mas como a emissão de um pulso, uma frequência ou um vírus informacional que desabilitou a capacidade humana de interagir com aquela tecnologia. A linguagem para operar o portal, os esquemas mentais para compreender sua física, a própria estrutura de pensamento que permitiu sua concepção, tudo isso foi fragmentado, corrompido, bloqueado. Não aprendemos novas línguas, nós esquecemos a única que realmente importava. Essa reprogramação divina seria a quarentena perfeita. Não uma muralha física, mas um firewall mental. Ao apagar o software necessário para operar a máquina, a própria máquina se torna inútil, um monumento de tijolos e ambição incompreendido por seus próprios criadores. As gerações seguintes olhariam para a estrutura colossal e veriam apenas um templo, esquecendo seu propósito original. A humanidade foi efetivamente expulsa de seu próprio paraíso tecnológico, forçada a recomeçar do zero, com as memórias de sua maior conquista distorcidas em um mito sobre a arrogância. O legado de Babel não seria a diversidade cultural,
mas uma amnésia coletiva imposta, um bloqueio cognitivo que nos impede de acessar nosso próprio potencial latente. No fim, ficamos com duas verdades. A verdade arqueológica. Etemenanque foi um zigurate real, um monumento impressionante da engenhosidade babilônica. E a verdade mítica. A Torre de Babel representa um momento de ruptura na história humana, uma intervenção que mudou nosso destino. A questão que permanece é a natureza dessa intervenção. Foi a mão de um Deus punindo o orgulho ou uma inteligência superior desativando uma tecnologia perigosa? A resposta está enterrada nas profundezas da nossa consciência fragmentada. Mas Babel não foi a única tentativa de usar forças proibidas. Milênios depois, um rei de Israel teria conseguido o que Babel não conseguiu: controlar o sobrenatural para construir o templo perfeito. Lendas dizem que o rei Salomão não usou apenas sabedoria humana, mas um anel capaz de comandar demônios para cortar pedras. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai revelar a verdadeira fonte de poder do homem mais rico e sábio da história.